São meia-noite e 58 de 31 de agosto de 2024. Eu vou falar um pouco mais baixo para não espantar os vizinhos ou acordar ninguém. Mas neste momento, o domínio x.com não está exibindo nada além de uma tela preta e um X gigante, pelo menos no desktop. Nos aplicativos para smartphones, a plataforma foi desaparecendo aos poucos e o Twitter está suspenso no Brasil, ou o X, como queira. Eu não quero falar sobre a batalha entre Elon Musk e Alexandre de Moraes, até porque eu já falei sobre isso em outro vídeo e vocês odiaram. Eu quero conversar com você hoje também sobre os efeitos dessa suspensão, mas sobre o sentimento de nostalgia que muita gente já estava sentindo antes mesmo dessa plataforma ir de arrasta para cima. Não só nostalgia, mas aquele sentimento de perda. É meio estranho falar e sentir isso após a retirada do Twitter na internet brasileira, mas vale a pena a gente compartilhar por alguns minutos essas impressões que nós temos a partir do momento que nós não temos aquilo que a gente gostava muito. E eu também quero conversar com você sobre um pouco da minha relação com o Twitter desde o seu lançamento até essa suspensão. Lembrando sempre que o Twitter não morreu, ele só foi banido da internet brasileira temporariamente. Só o Elon Musk cumprir com as demandas judiciais que a rede social volta. Se bem que esse assunto para outro tipo de vídeo, não é para esse aqui. Eu sou Eduardo Moreira, você está no targethd.net, um blog especializado nos principais temas de tecnologia do Brasil e do mundo. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas. Clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe esse conteúdo com parentes e amigos que curtem o mundo da tecnologia e com aquelas pessoas que já estão chorando o banimento ou a saída do Twitter do Brasil. A saída do X, porque o Twitter para mim morreu em 2022. Gente, o Twitter era a minha rede social preferida. Quando eu entrei no Twitter em 2008, isso coincidiu com a minha entrada na internet como produtor de conteúdo. Eu criei os dois blogs, o eduardomoreira.com.br e o targethd.net, e logo na sequência eu criei conta no Twitter para eles, com os usernames que nós temos ativos e, enfim, com todos os recursos, inclusive, que eu utilizo. Eu tenho sistemas de compartilhamento automático dos links dos blogs para o Twitter, para outras redes sociais. E eu devo dizer que eu amava o Twitter. Eu adorava quando tinha algum evento esportivo, algum evento mais importante e relevante, sei lá, algum acontecimento que envolvesse as nossas vidas de uma forma mais efervescente, era para o Twitter que eu ia, porque todo mundo sabe que é a rede social, ou era a rede social mais orgânica de todas. Tudo que acontecia em tempo real, as pessoas iam para lá para comentar, para discutir, para debater. E quando tudo era mato, eu sou da turma Rosana Herman de Twitter. Rosana Herman entrou em 2007, então somos mais ou menos contemporâneos de geração dessa rede social. Quando tudo era mato, as conversas eram mais empáticas. A gente se divertia muito com as piadas, já tinha memes na época, e a gente se divertia muito com um humor simples, com aquela coisa de bate-pronto. Quando o Twitter tinha apenas 140 caracteres, exigia de nós muita criatividade, porque não era fácil você construir um pensamento inteligente e que expressasse aquilo que você pensava em uma frase, uma curta janela de caracteres que você tinha disponível ali. Então, de alguma forma, o Twitter que o Jack Dorsey criou lá atrás, pensando como uma alternativa aos serviços de mensagens de texto ou SMS das operadoras de telefonia norte-americanas, esse Twitter entregou para nós essa capacidade de raciocinar de uma forma concisa e objetiva e poder entregar esse pensamento para uma internet que ainda estava tentando se encontrar e se descobrir. Tudo bem, era o final da primeira grande era da internet, se a gente considerar
que a rede mundial de computadores começou, pelo menos para o Brasil, lá para 94, 95, mas era a transição para uma fase que seria muito interessante para as nossas vidas, que era a comunicação através de plataformas que já estavam se consolidando ou consolidadas. E aí a gente tem que mencionar, por exemplo, o Orkut, que já existia quando o Twitter chegou, e era esse grande hub de troca de ideias e informações. A gente tinha no Orkut as comunidades, as postagens orgânicas, enfim, era o que o Twitter se tornou depois. Então, olhar para o desaparecimento do Twitter foi bem estranho. De verdade. A gente curtiu os memes das últimas horas, a gente curtiu as homenagens, a gente curtiu até mesmo os gritos de revolta de alguns populares e de alguns... Como que eu vou dizer de uma forma que o Twitter não derrube o Twitter e o YouTube não derrube esse vídeo? Alguns agentes públicos tentaram se manifestar contra a decisão de banimento do Twitter. A gente se envolveu com tudo isso nas últimas horas. Parece que o brasileiro viveu muito o fim do Twitter nessas horas finais. E aí veio junto a nostalgia, o sentimento de nostalgia, aquela coisa que a gente realmente estava perdendo algo importante nas nossas vidas. E de fato estamos. Eu encaro essa suspensão do Twitter como algo histórico. Não pelo fato de dividir opiniões junto à população, mas porque é algo que fez parte da nossa história de vida. Provavelmente ainda vai fazer. Eu não acredito no banimento do Twitter ad eterno. Acredito que está rolando nos bastidores as negociações para tentar voltar, mas eu também acredito que a lei no Brasil precisa ser cumprida. E a discussão para um segundo momento é se a gente vai realmente deixar que o magnata e estrangeiro, no caso o Elon Musk é sul-africano, mas queira dizer o que a gente pode fazer ou não dentro do nosso próprio país, ou se a gente vai deixar com que ele execute todos os discursos que ele quiser sem ter qualquer tipo de consequência e punição. Mas foi muito curioso ver, ou melhor, sentir esse sentimento de nostalgia. Sentir esse sentimento é ótimo. Ter esse sentimento de nostalgia em relação a algo que, da essência, não existe mais. Aquele Twitter que eu aprendi a amar simplesmente não existe mais. Se tornou uma plataforma que, para mim, não fazia tanta diferença assim. Vai fazer diferença em relação ao alcance dos meus artigos no blog e também dos vídeos aqui no YouTube, porque era uma das plataformas que mais trazia audiência, principalmente para o blog. A gente sabe que o YouTube é uma espécie de parque fechado. O compartilhamento dos links e a disseminação dos vídeos acontece dentro do próprio YouTube. Mas é uma pena ver como que isso tudo aconteceu. Eu entendo por que a situação chegou nesse ponto. A gente pode discutir isso em outros vídeos, eu acredito que essa discussão vai longe. Entendo porque algumas pessoas estão revoltadas, talvez eu não entendo por que as pessoas não entendem por que esse banimento aconteceu. Eu acho que também cabe que a população procure se informar melhor, procure ler as decisões judiciais, procure entender o cenário de momento e não ficar vivendo de recortes de narrativa, mas que deu aquele sentimento estranho, deu. Aquele sentimento de, putz, eu estou perdendo alguma coisa muito importante para minha história como produtor de conteúdo, para minha história como internauta. Pode não parecer, mas o Twitter ainda era capaz de mobilizar as massas, tanto para o bem quanto para o mal. O fato dele ter mais de 8 milhões de usuários no Brasil já diz muita coisa. E o fato dessas pessoas estarem no Twitter, porque elas são relevantes e se aproveitavam da relevância do Twitter de alguma forma, mostra também que, apesar da gente reclamar, dizer que a rede social estava tóxica, de que fazia discursos extremistas e permitiam que os discursos extremistas acontecessem, a gente tem que reconhecer que o Twitter realmente ele fez uma parte muito grande das nossas vidas e ganhou protagonismo em capítulos importantes da nossa história. Então,
por conta do que ele foi e nem tanto por conta do que ele se tornou, o Twitter sim vai fazer muita falta aqui no Brasil, vai fazer muita falta para quem gosta dessa máquina chamada internet, gosta de redes sociais e gosta do comentário orgânico através da internet. Será que o Threads vai ser tudo isso? Será que o Blue Sky vai ser tudo isso? Tenho minhas dúvidas, mas de qualquer forma, nesse momento é RIP Twitter e eu particularmente sinto sua falta desde 2022. Então, o que aconteceu hoje, e curioso, meia-noite de hoje, tá? Eu tô gravando esse vídeo depois da 1 da manhã do sábado, após o banimento do Twitter. O que aconteceu hoje realmente foi histórico, mas talvez um mal necessário. Então, por enquanto, é RIP Twitter, ou até que Elon Musk cumpra com as decisões do Xandão. É isso. Você pode reclamar do que o Xandão fez, mas não podemos negar que a lei existe para ser cumprida. Mas isso é discussão, é assunto para outro vídeo.